ouvintes do Mundo Nerd! Aqui quem fala é o professor Leandrinho. Na verdade, eu não falo professor Leandrinho, eu falo Leandrinho Ribeiro. É que eu já tô com tanto projeto que de vez em quando eu fico me confundindo. Diretamente de Campos Goytacazes com mais um episódio do Catiço Nerd. E quem eu trouxe aqui hoje? Eu trouxe um parceiro de trabalho, porque é professor como eu. Ele é mestre em literatura brasileira, ou seja, imagina o crânio que esse cara é dentro dessa área de linguagens, dentro dessa área nerd, porque ele também é nerd. Doutorando em que, Glaucio, que você é? Teoria literária. Nossa, teoria literária. Depois a gente fala um pouco sobre literatura na minha vida, mas por enquanto eu vou só te apresentar. E também, claro, nerd, por isso ele está aqui. E vamos falar sobre o quê? Obviamente, Herói Esquecido. Vocês lembram dele? O fantasma está entre nós e quem vai trazer novidades desse herói, se ele ainda é falado, se tem comunidades, como é que tá esse herói fantasma logo após a vinheta. Fica comigo, Catiço. Voltamos em definitivo e não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque agora o Catiço também é em vídeo, ó, tá aparecendo nossa carinha. Não é muito bonita não, né, Glaucio? Mas tem galera que gosta de assistir. Gosta de assistir. Eu sou lindo. Ah, eu sabia que ele ia falar isso. Esses caras da arte, dessa área literária, muito assim, né? De se sentir, na época grega, enfim. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E como tem gente que gosta de ver, agora em 2022 estamos em vídeo também aqui no canal Catiço Nerd no YouTube. Então, inscreva-se, siga para você que está ouvindo, né? E para quem quer ouvir aí no banho, fazendo sua pipoca no carro, Spotify tem, Anchor, você vai em várias ferramentas lá de podcast, Google Podcast tem, então você pode aí se divertir. Não esquece de avaliar, que é muito importante a tua avaliação. Glaucio, prazer tê-lo aqui, meu amigo, diretamente do Rio de Janeiro, mais ainda, certo? Mais o dedinho da localização Nova Iguaçu, não é isso? Mesquita. Rapaz, quando eu falei Nova Iguaçu, na hora veio o Muniz falando, diretamente de Mesquita. Ah, é verdade, o Glaucio está falando de Mesquita, Rio de Janeiro. Um prazer imenso, amigo, ter você aqui comigo. Meu amigo, e o que eu trago você aqui, além da nossa amizade que se construiu, de um professor talentoso que você é, que já chegou aos meus ouvidos, um excelente profissional, formado na área de linguagens, mestre na parte de literatura brasileira e agora doutorando em... Teoria literária. Nossa! Cara, eu falei no início que eu ia falar um pouco de literatura em minha vida. Cara, literatura em minha vida foi um problema. Barroco, porque os professores eram muito... a gente conversou isso aquela vez no almoço, né? Sim. Os professores eram muito... Vou falar sobre arcadismo, vou falar sobre barroco, vou falar sobre romantismo. E não traz as referências musicais, as referências poéticas modernas, que tem referências antigas também. Não traziam isso. Então ficava uma coisa engessada, sabe? Sim. É como eu te falei naquela ocasião, Leandro, o caso todo é que o ensino de literatura no Brasil, durante muito tempo, ele foi mais uma aula de história da literatura do que propriamente uma aula de literatura, no sentido de que a gente vê, até hoje, a gente tem um viés histórico, né, historiográfico, nas aulas de literatura, porque você tem que ver aquela coisa assim cronológica, né, desde a Idade Média até a contemporaneidade, mas antigamente você via pouco texto na aula de literatura. Exato. Você via muito mais esse aspecto, esse panorama histórico. Felizmente, graças aos esforços de alguns professores, esse panorama nos estudos literários tem mudado muito. Você se coloca entre eles, né? Eu me coloco entre eles, mas eu creio que um cara que é pioneiro nisso, voltado especificamente para o ensino médio, é o professor William Cereja. Olha, legal. Até hoje, o livro de literatura dele, que ele escreve com a Teresa Kocher, né? Eu tô até com a nova edição aqui do meu lado, me olhando. Olha aí! Eu já passei por 5 edições diferentes desse livro em 20 anos de magistério.
E ele nunca é a mesma coisa. Ah, Ele que é um bacana. cara, o material dele é maravilhoso, porque Atualizadíssimo, né? atualizadíssimo, ele pega blogs. Quando ninguém estava falando de blog lá, na época que a internet era tudo mato, né? Teve uma época que a internet era tudo mato. Quando eu comecei a usar a internet era tudo mato, não tinha ninguém, tinha uns loteamento ali para os lados de Mangaratiba, mas assim, era tudo vazio. Ele já trazia o que seria essa literatura dos blogs. Você falou de barroco. Outro dia eu estava falando, você vai falar de segunda geração do romantismo, eu começo mostrando Maiara e Maraíza. Ah, tá vendo que maneira? É isso Maiara e aí. Maraíza, É isso porque tá aí. falando do quê? Tá falando de sofrimento amoroso, de aquela. Aí eu ligo, não me atendi, eu só bico. A pessoa tá bebendo para esquecer uma mágoa de amor, cara. Isso é século XIX puro. Uhum. Então, fazer isso é um processo muito interessante porque acarreta que as aulas se tornam para o aluno algo que ele reconhece, ele se reconhece naquilo ali. É um desafio, mas é um desafio bom. Isso, exatamente. E como eu não tive esse privilégio, né, professores mais antigos que não se atualizavam, eu tomei assim um pavor. Mas é claro, depois eu virei leitor de livros, começando com livros de romance, né, suspense, chegando nos quadrinhos, desde criança, obviamente, mas depois conhecendo quadrinhos mais maduros, mais adultos, independentes, e aí tem minha coleção, e é exatamente, Telespec, é isso que nós vamos conversar. Claro que eu tô com um mestre doutorando em literatura aqui, mas nosso papo é outro, porque ele também é nerd e é um dos maiores. Isso ele vai explicar pra gente agora. Nerd velho. Né? Eu sou nerd desde a época que isso era ofensa. Era ofensa! Agredido na escola, não é isso? Agredi Você na foi escola. agredido na Quando eu escola, tava. Glaucio? Fui. Nossa! Eu brinco dizendo que quando eu tava no recreio, os garotos jogavam exemplares de Castro Alves na minha cara. Assim, era um Meu negócio Deus! assim. Porque a gente que curte, né? Eu sempre fui um leitor, né? Sempre gostei de ler. Até hoje eu acho engraçado, até comento que enquanto a maioria das pessoas gosta muito de ler romance, eu leio mais poesia e teoria literária do que romance. Eu leio pouca Uhum. narrativa até, comparando, né? Então, assim, a gente sofria aquela coisa, o nerd, o esquisito, CDF. Na época ninguém falava nerd, né? Era Era CDF mesmo. CDF, era CDF. Nerd foi um termo que só pegou no Brasil a partir dos anos 80, por causa daquela série de filmes, A Vingança dos Nerds, Os Nerds Saem de Férias. Foi aí que esse E termo aí a galera viu como é que era o modelo nerd pro pensamento do roteirista, né? Aqueles Nossa caras senhora. feios, com o dente pra frente, com Feito, zarolho. E você sabe que até, por exemplo, a gente tá fugindo um pouco do assunto, mas não tá, não. Não, não tá Até, por não. Vamos exemplo, chegar quando lá. você pega séries como The Big Bang Theory, que eu particularmente gosto, eu Sim, acho uma sim. série legal, mas ela tem uns estereótipos ali do nerd que me incomodam muito. Sim, Uma coisa que sim. me incomodou muito é que durante as 5 primeiras temporadas você nunca foi mostrado nenhum deles lendo um livro. E peraí, vai dizer que o nerd é o cara que então só lê quadrinho? Não. O cara que lê livros, ele é um nerd. Eu falo para as pessoas, gente, o maior nerd que eu conheço, talvez não leia um quadrinho há talvez 40 anos. Em compensação, o cara tem 30 livros sobre teoria literária. Pois é. Escreveu 30 livros na área. Vai dizer que esse cara não é nerd, pô? Uhum. É um nerdão absurdo. Então, Na minha opinião, a galera do Big Bang Theory, além de serem nerds, tem toque, né? Então tá tratando não. cada um ali de uma forma. Pelo amor de Entendeu? Deus, né? Aí sim, se for explicado dessa forma, beleza. Mas aquilo não é um estereótipo de nerd. Não. Eu curto futebol, eu sou noivo. Se tiver que entrar num lugar que a música não me agrada, eu vou numa festa, né? Mas mesmo assim, eu tenho minha coleção de quadrinhos, eu vejo minhas séries, eu tenho o canal, né? O Catiço Nerd, falo sobre o assunto, busco entender. Então, o meu estereótipo já é outro. Então, hoje isso varia demais, né? Varia demais. E o pessoal já o nerd é aquele cara que tudo é organizadinho. Eu não vou mostrar, mas aqui do meu lado tem a mesa onde eu trabalho.
Cara, é uma muvuca de livro. Minha estante de quadrinho até eu arrumo direitinho, porque ali ninguém Não, mexe, a só gente eu. vai. É. Rapaz, livro a gente ajeita, mas os livros que a gente está Ah! manuseando é uma zona. Mas aí, falando de quadrinhos, nós estamos aqui de frente, né? Na verdade, eu estou do lado. Você que está vendo aí pelo né, YouTube, está vendo de frente. Um dos caras que tem aí uma das maiores coleções ou maior participações no mundo de um herói que a gente vai. Você vai deixar claro tua mensagem, se você conhece ou se realmente está esquecido. O Fantasma. Ganso, qual é a tua relação com o herói, o fantasma, pra gente começar aí esse Catiço Nerd no tema de hoje? Assim, começa do início ou do meio? Do início? Do início. Bom, quando eu era criança, ali nos anos 80, eu sou nascido em 1976. Então, quando eu era criança, nós tínhamos em casa um imenso cão pastor alemão, que era o terror das bolas da gurizada da vizinhança. Bola, pipa, qualquer coisa, gato, criança, caiu no quintal, ele destroçava. Eu mesmo tinha medo desse cachorro. Né? E o Até nome do você? cachorro era... Até eu tinha. Meu pai falava para a gente ter muito cuidado com aquele cachorro, porque ele era muito temperamental. Pastores alemães, geralmente são muito, isso eu fui aprender depois, são muito protetores com É, a seus minha noiva territórios. teve um também. Qual é o nome, amor? Eles... Seu pastor alemão? Joe. Ou, Joe. pois é, o nosso pastor alemão se chamava Capeto. Capeto? Capeto. Capeto. E um dia eu perguntei para meu pai, porque as crianças da rua chamavam o cachorro de capeta, né? Capeta, claro, claro. E em vários lugares do Brasil, capeta é sinônimo de diabo. E aí um dia eu perguntei para o meu pai por que o nome do nosso cachorro era Capeto. Meu pai me falou, Capeto é o nome do lobo do fantasma. Ah, é. Aí e quem é o fantasma? E aí meu pai começou a me contar as histórias desse personagem. Isso você tinha Teve quantos anos? Eu devia ter aí talvez os meus 10 anos. É, foi quando eu comecei a ler mais ou menos E algumas coisas aí? também. Isso. E assim, o que é engraçado, Leandro, que o meu pai não era um grande fã de quadrinhos. Ele não era muito favorável. Ele tinha algumas reservas quanto aos quadrinhos, aquelas coisas do tipo, o quadrinho já tem tudo pronto, né? Que é fruto da época dele. Só que ele gostava de ler Fantasma. E aí um dia, cara, é pena que eu não peguei não pensei que você fosse me perguntar isso, não trouxe pra cá. Porque a minha coleção não fica aqui na minha casa, né? Fica em uma outra residência, onde eu loco um quarto pra minha biblioteca. E aí, um dia ele me trouxe de presente uma revista, que eu até lembro, eu tenho ela até hoje, né? Não é a mesma, porque a minha coleção tem uma história triste há uns anos atrás, que era a Fantasma Especial número 15, da editora Globo. E, cara, eu falo sempre o seguinte, não tinha como um guri de 10 anos de idade não ficar fascinado com aquela capa. Porque a capa tinha um sujeito mascarado socando um tubarão. Depois Que quando você for editar, sensacional. Leandro, pega essa imagem e bota no vídeo para o pessoal poder ter uma noção. Perfeito, vou procurar, vou procurar. Não tinha como um guri não se encantar com aquilo ali. E aí eu comecei a ler o personagem. E à medida que eu fui lendo, eu fui adorando aquele personagem. Então, na minha infância, o Fantasma estava, para mim, no mesmo patamar de Batman, Superman, Mulher Maravilha, Wolverine eu fui descobrir muito depois, até porque eu nunca fui nunca gostei muito dos personagens da Marvel. As que eu gostava um pouco mais era do Homem-Aranha e olhe lá. Então, esse personagem para mim estava naquele mesmo patamar. Então eu comecei a colecionar o Fantasma junto com outros personagens, né? E fui me encantando. Era um personagem que sempre me fascinou, porque, primeiro, é um personagem... Já posso começar a falar dele, né?
Eu Isso, posso começar a falar claro, claro. E antes de começar a eu vou falar até pegar dele. porque eu tô com ele aqui de olho em mim enquanto eu falo, Ah! então eu tenho que falar, né, Esse é o com fantasma, jovens. esse é o Esse é o fantasma, fantasma. senhoras e senhores. Claro que é No uma versão dele, Brasil, né? É claro. no Brasil a cor dele era vermelha, mas a cor original era o roxo. É o roxo. Glaucio, É. antes de falar sobre ele um pouco, você já iniciou da primeira edição? Acho que provavelmente não. Depois você vai falar um pouquinho se você correu atrás das edições anteriores, vai falar isso Não. depois, né? Não, porque quando eu comecei a ler o Fantasma, ele já era publicado no Brasil há mais de 40 anos. Entendi. O Fantasma começou a ter Primeiro, o Fantasma começou a ser publicado no Brasil no ano em que ele foi lançado nos Estados Unidos. Está Olha! falando de 1936. E para os meninos e meninas que curtem os heróis mascarados de hoje, vou dar uma notícia. Foi o primeiro herói mascarado dos quadrinhos. Ei, que bacana. Informação importante, senhoras e senhores. É esse personagem que inicia tudo isso que a gente tem hoje e que, assim, coisas como a roupa colante, a máscara na qual os olhos não aparecem, tudo isso começa com esse personagem criado pelo Lee Falk, um gênio que também é criador do Mandrake. É um personagem Mandrake. ainda mais antigo que o Fantasma, né? Ele é 2 anos mais antigo, né? E assim, em 1936, o Fantasma já começou a ser publicado no Brasil, se a memória não está me falhando, com uma diferença de 2 ou 3 meses em relação aos Estados Unidos. Ele começa a ser publicado lá nos jornais, não era revista, eram tiras de jornais, né? No dia 17 de fevereiro de 1936, quando chega, eu acho que se a memória, como eu disse, a memória não está falando, por volta de maio, ele começa a ser publicado nos jornais brasileiros. Perfeito. E ele teve uma revista... Lembra qual jornal? Não, né? Muito difícil. Aqui no Brasil? É. Aqui no Brasil, Jornal do Brasil? Agora eu não vou lembrar. Não. Começou na Gazeta. Gazeta, A perfeito. Gazeta, aí, ó, tá até aqui, mais do que 3 meses, em dezembro de 36. Ok. Mesmo com essa. É um tempo relativamente curto para um personagem chegar aqui, né? E ele teve uma revista muito longa publicada no Brasil pela RGE. Sim. Para você ter uma ideia, Leandro, quando eu ganhei, a primeira revista do Fantasma que eu ganhei era Fantasma Especial número 15, da editora Globo. Aham. A editora Globo e a RGE eram a mesma editora. Mas por uma questão lá, tinha uma editora Globo em Porto Alegre, e com isso o Roberto Marinho não pôde usar o nome Editora Globo para publicar revistas. Então ele botou esse RGE, Rio Gráfica Editora. Sim. Parece que ali pelos anos 80, essa editora de Porto Alegre acaba, e aí ele passa a poder usar o nome. E aí o que ele faz? Eles encerram a revista do Fantasma no número 371. Nossa, a RGE? Nossa! E era a revista o quê? Mensal, quinzenal? Cara, a RGE publicou revistas do Fantasma assim, no momento de maior boom do personagem, tinha o Fantasma mensal, tinha Almanaque do Fantasma, que era bimestral, tinha Hiperalmanaque, que era trimestral, e tem uma informação de que ela chegou a ter uma publicação quinzenal do Fantasma. Olha só! Mas essa informação ela é meio truncada, por quê? Porque aparentemente o que o pessoal acha que era publicação quinzenal era por causa dessa intercalação entre as mensais e bimestrais. Sim. Então, assim, o personagem vendia muito, vendia feito água. Então, quando a RGE encerra as atividades e zera o Fantasma, ela encerra no número 371. Qual revista batia de frente com vendas do Fantasma naquela época? Naquela época, nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma revista, nenhuma editora. Minto. Talvez Maurício de Souza. Sim. Talvez Maurício de Souza. Mas, assim, em termos de heróis,
o Fantasma, até final dos anos 70, reinou soberano no Brasil. Uhum. Para você ter uma ideia, o negócio era tão forte que teve uma outra editora aqui no Brasil, que fez um cambalacho para publicar o Fantasma ao mesmo tempo que a RGE. Olha aí. Foi a editora Tentou comprar os Saber. direitos, né? Não, eles descobriram uma brecha no contrato. Olha Porque que o contrato, malandragem. cara, assim, muito louco. O contrato da RGE com o King Features, que é o detentor dos direitos do personagem, era um contrato para publicação de revistas. O que eles faziam? Eles faziam compilados com lombada quadrada, e aí aquilo virava livro. E aí eles podiam publicar. Eles falaram, cara, gente, as edições da Saber são terríveis, assim, em termos de acabamento. Elas são muito mal acabadas, mas hoje em dia virou item de colecionador, assim. É difícil de achar, muitas delas se deterioraram com muita facilidade. Sim, sim. Então, assim, era aquele personagem que vendia muito, a tal ponto que houve um momento que só a produção das tiras não supria a demanda brasileira pelo personagem. E aí o que a RGE começou a fazer? Primeiro, começou a importar o Fantasma sueco. Porque a Olha isso. Suécia, cara, na Suécia e na Austrália, o fantasma é muito forte até hoje, mais até do que no país de origem, nos Estados Unidos. Na Austrália, para você ter uma ideia, tem uma publicação desde 1948, tem uma revista quinzenal. Olha Desde aí. 1948, um negócio assim longo. E a Suécia foi um dos primeiros países a começar a produzir histórias próprias do personagem por licenciamento. Então a Uhum. RGE começou a importar essas histórias. E, como isso ainda não supria a demanda, a RGE começou a produzir histórias próprias do fantasma. Olha Histórias feitas aí. no Brasil por nomes como Júlio Shimamoto, Valmir Amaral, Caraca! Gutenberg Monteiro. E, cara, e um negócio doido, Leandro, é que esses artistas brasileiros eles não podiam assinar a arte para que o público não soubesse que não era material original. O mal do brasileiro. A gente gosta, a gente tem essa coisa do Nossa! original. Aí tem, por exemplo, tem uma revista, tem uma história do fantasma que eu adoro, chamada Operação Brasil, produzida aqui. E o que o Valmir Amaral, que é o ilustrador, fez? Ele botou o nome da equipe brasileira numa lista de passageiros que aparecem num determinado quadro, mano. Você lê, Sensacional! tá lá o nome. Valmir A, Júlio S. Aí você, sacana, sem vergonha. Sensacional a Os caras faziam referência. um negócio de esconder a assinatura. Né? Então, cara, foi assim, era o personagem que mais vendia. Quando a RGE vira editora Globo, você ainda tem uma longa publicação do Fantasma aqui no Brasil. Só Aham. que quando foi ali pelos anos 90, o mercado de quadrinhos tinha mudado muito. Mudou demais. Mudou muito. E aí o que acontece? Como o principal material do Fantasma não é feito para revista, ele é feito para tira de jornal, e as tiras de jornal, primeiro, você leva às vezes um ano para ler uma história completa. Ela tem uma dinâmica diferente. E juntou isso, as histórias do fantasma que vinham para o Brasil via King Features já não eram tão dinâmicas, já não tinham como competir com Marvel, DC, que a gente Já sabe tava bombando. Mano, o que aconteceu com Marvel e DC a partir dos anos 80, a partir de Crise nas Infinitas Sim, Terras, que sim, até hoje é a minha saga predileta dos sim, quadrinhos, sim. é algo que você não tem como repetir. Eu acho que a DC vai levar 100 anos e não vai repetir o que foi aquele período dos anos 80 e Já 90. tentaram de tudo. E juntando a isso, o Brasil estava numa crise econômica e quadrinhos começou a vender cada vez menos. Uhum. E aí a editora Globo encerra o seu departamento de quadrinhos. E aí é que começam as agruras dos fãs do Fantasma aqui no Brasil. Porque a Ah, gente caramba. começa a ter que contar com sebo,
né? Perfeito. A gente começa a ter que contar com importação, que nunca foi barato. Quer dizer, teve um período bom aí que estava baratinho importar, né? Mas de 2016 para cá, o dólar só vai lá para cima. Tá mais complicado, tá mais complicado. E assim, de vez em quando, alguma editora se arriscava a lançar algum material do Fantasma. Foi assim que a gente conseguiu manter vivo esse coisa. Mas a gente teve aí, por exemplo, um hiato, talvez de uns quase 10 anos. Entre a até Globo e Abril? 2019. Foi entre a Globo e Abril? Não, Abril não chegou a publicar o Fantasma. Abril não publicou Fantasma? Não publicou o Fantasma, não. Abril não chegou a Caramba. publicar, não. Eu acho que depois da Globo, quem voltou a publicar o Fantasma, Panini. a saber publicou o Fantasma, ainda fez uns novos compilados, mas assim, não foi muito à frente, porque imprimia preto e branco, papel de má qualidade. A Panini não publicou o Fantasma ainda no Brasil. Daqui a pouco começa tal de capa dura, ônibus, aí vocês ficam doidos. A gente foi ter a ópera gráfica, saudosa ópera gráfica, que daqui a pouco eu vou mostrar. A ópera gráfica fez um material que hoje é motivo de disputa entre fãs no mundo todo. Olha! Vou mostrar agora. Mostra. Cadê? Que é a biografia. Nossa! Lindo. Cara, isso é lindo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É um material espetacular. Você que tá ouvindo vai ter que ir lá no YouTube pra poder ver, né? Mas é espetacular. A biografia, né? Do Fantasma. Biografia oficial do primeiro herói mascarado dos quadrinhos. Um trabalho bacana do Marco Aurélio Luchetti, com organização do Franco de Rosa, que era o editor da ópera gráfica. É mais fácil a gente tirar do lugar do que botar. Mas que bacana, Glaucio. Então você falou de como você conheceu o herói, toda a trajetória do conhecimento do herói. Agora você vai falar pro telespec aí de 15, 16, até mesmo de 30, 35 que não conhece quem é o Fantasma. E depois, você hoje está em que mundo do Fantasma, né? Qual a sua participação com o Fantasma? Vamos lá. O Fantasma é um conceito maravilhoso. Por quê? Quando o Lee Falk criou o personagem em 36, ele fez um personagem que consegue ser um ponto de interseção entre os heróis pulps, aqueles heróis que eram escritos para rádio, para livrinhos de aventura, como o Sombra, Besouro Verde, o Pimpinela Escarlate. São heróis pulps, eles não eram quadrinhos. Zorro, Tarzan, Conan, um texto. E o Fantasma, ele tá no meio do caminho entre esses personagens pulps e os heróis de quadrinhos. Sim. Isso em 1936. A ideia inicial dele é que ele seria um aventureiro chamado Jimmy Wells, que inclusive aparece na primeira aventura, aparece no filme do Fantasma. Olha! 96. Tem filme, tá, gente? Tem um filme. Meia boca, mas tem. Garanto que é melhor que Lanterna Verde e Mulher Gato. Graças a Deus. E aí o que acontece? Só que ele abandona essa ideia do Jimmy Wells. Ele vê que ele tem um personagem nas mãos que podia ser mais. E aí o que ele vai desenvolvendo? Em 1536, um navio mercante foi atacado por piratas e só sobreviveu uma pessoa. Era o filho do capitão. Esse rapaz, chamado Christopher Walker, né, que tem o apelido de Kit Walker, ele foi dar numa praia na região de Bangala, que é uma região fictícia. Foi salvo por pigmeus de uma tribo, os pigmeus da tribo Bandar. E dias depois, ele estava andando pela praia e ele encontrou o corpo de um pirata. E esse pirata morto, estava com o casaco do seu pai. Então ele entendeu, esse cara foi o pirata que matou meu pai. Ele espera que os animais acabem de descarnar o corpo. E ele pega a caveira do assassino do seu pai e faz um juramento solene. Juro
dedicar minha vida a combater o mal, a ganância, a pirataria e a crueldade em todas as suas formas. E os meus filhos e os filhos dos meus filhos me seguirão. Eita! Aí, cara, pô, mano, do teu negócio assim. E aí ele começa a combater o crime. Na época de 1536 era a pirataria. E o que acontece? Aí olha que louco, né? Ele faz um traje, que era um traje inspirado numa divindade local, né? Que era uma divindade vingadora. E ele começa a combater a pirataria. Quando ele morre, o filho dele assume o papel. E o filho dele tem o mesmo nome que ele, Kit. Assume o papel. Ok. Quando esse segundo filho morre e o terceiro assume, começam as lendas do seguinte: olha, tem um espírito vingador aí que não Olha! morre. É um espírito que anda. É o homem que não pode morrer. E aí as pessoas começam a acreditar que é o mesmo homem Ah! combatendo. Então, a ideia de que o fantasma é imortal, na verdade, não era a ideia original do primeiro fantasma. Foram as pessoas que começaram a dizer isso. E ele não fez, nenhum dos fantasmas posteriores fez questão de acabar com esse boato, que eles perceberam, isso pode nos ajudar. Então, o fantasma que nós conhecemos em 1936 era o 21º fantasma. Ah, ele já conta a história que já existiram outros antes. Entendi. Existiram outros. E com isso, você vai ter esse personagem que tem esse traje, né? E aí as pessoas podem... Originalmente, o traje do fantasma era para ser cinza. Mas aí teve um erro lá do estagiário que foi colorir as tiras. A gente sempre bota a culpa no pobre do estagiário. Sempre, coitado do E ele estagiário. ficou roxo. E pegou. No Brasil ele foi vermelho porque tinha problemas para imprimir essa cor. Então esse é um personagem que ele vive numa caverna, na Caverna da Caveira. Todos os habitantes da selva acreditam que ele é imortal. Os únicos que sabem que ele não é imortal são os membros dessa tribo, os Bandar, que são pigmeus, eles são pessoinhas minúsculas. Mas ninguém se mete com os Bandar, por quê? Porque os Bandar, eles usam flechas envenenadas. É dito que um arranhão de uma flecha Bandar é capaz de matar um leão em questão de segundos. Ah, quem se mete? E ninguém se mete com eles. E outra, como eles são muito miudinhos, eles se camuflam muito bem na selva. E o fantasma é essa herança que vai passando de pai Essa entidade, filho, né? essa entidade. Então ele tem esses nomes: o espírito que anda, o homem que não pode morrer, o guardião da paz e o meu favorito, o guardião das trevas orientais. Olha! E aí é aquilo. A base de operações dele principal é na Floresta Negra. Né? Aqui no Brasil ficou com esse nome, Floresta Negra. Originalmente é Deep Woods, seria Floresta Profunda. Profunda. Mas eu acho que particularmente eu acho que Dark Forest é bem mais assustador. Nesse ponto a tradução ficou legal. Ficou maneiro. Então aquilo, ele não tem superpoderes. Ele conta apenas com preparo. E aí, assim, eu tô vendo você aí com a camisa do Batman. Quando a gente fala em preparo nos quadrinhos, todo mundo pensa no Batman. Mano, assim, com todo respeito ao Batman, que é o meu segundo herói favorito, né? Mano, o cara começa a ser preparado quando ele começa a engatinhar. E outra, não tem dinheiro, né? Não, tem. O fantasma não... tem. Ah, tem? Ah, então olha onde o Batman surgiu aí. Ele tem um tesouro acumulado ao longo de séculos que é usado para combater o crime. Entendi. Assim, tecnicamente falando, o fantasma talvez seja mais rico do que o próprio Bruce Wayne. Sim. Ele tem dupla identidade também? O fantasma? Não tem. Não tem. Só o fantasma. Esse é um detalhe curioso. Por quê? Ele tem uma identidade civil, que é a de Kit Walker. Ah, ele tem. Tem
uma identidade civil. Tanto que o que acontece, periódica, quando o fantasma, o próximo fantasma, chega ali numa idade dos seus 10 anos, ele é enviado para a cidade para completar os seus estudos. Geralmente ele vai para a terra da mãe. E ali ele completa os estudos e depois ele volta, porque não basta ter preparo físico, ele tem que ter cultura. Só que essa identidade de Kit Walker não é exatamente, Leandro, e aí tem uma desavença entre alguns fãs do personagem, é o seguinte, ela não é uma identidade secreta. Por quê? Porque ele não tem uma maneira de agir diferente. O que eu entendo como identidade secreta? O Super-Homem é aquela figura, né, poderosa, e o Clark Kent é aquele cara tímido. O Batman é aquela figura sombria. Eu sou o Batman, eu sou a noite, eu sou a vingança, aquela coisa. E o Bruce Wayne é aquele beberrão. Isso é identidade secreta. Cara, tu vai bater de frente com o fantasma. Ele pode estar com o traje heróico dele, ou ele pode estar como ele costuma, né? Sobretudo, óculos escuros e chapéu. Ele tem a mesma personalidade. Mas o pessoal sabe, então, que ele é o fantasma ou não? Não, existem dúvidas. Porque existem algumas pessoas que dizem assim, quem é o fantasma? É um cara que está zanzando por aí há mais de 400 anos. Ele é associado ao Kit Walker. Quem é o Kit Walker? É um cara que está andando por aí também há uns 400 anos. Porque todos eles têm o mesmo nome civil. Isso que eu ia falar, eu ia perguntar isso agora. Mantém o mesmo nome, né? Christopher Walker. Uhum. Christopher Walker. Então tem essa coisa, né? Existe o ditado da selva. Há ocasiões em que o fantasma deixa a floresta e caminha pelas ruas da cidade como um homem comum. Esta é uma daquelas noites. Aí é sinal, aí os bandidos já sabem que tem que ficar com medo, porque o fantasma está na cidade. Bacana. Então, ele não tem uma identidade secreta porque ele é a mesma, ele tem o mesmo modus operandi. Ele tem uma identidade civil. E uma coisa que é interessante é que, por exemplo, ninguém nunca viu os olhos do personagem. Ele nunca aparece sem máscara. Quando ele tá sem máscara, ele tá de óculos escuros. Bacana. Então, legal isso, né? Que mistério isso. E eu me lembro, Glaucio, na época, eu não sou leitor de fantasma, então tô me amarrando com esse podcast, esse programa, na verdade, de hoje, que agora estamos em vídeo também. Os fãs se decepcionaram muito quando no filme ele tirou a máscara. Porque falavam se ele não tirava a máscara, ninguém viu os olhos. Foi o Alec Baldwin que fez, não foi? Não, foi o Billy Zane. Billy Zane, perdão. Sombra. Fez o Sombra, confundi. E o Billy Zane, ele foi escolhido para fazer o personagem porque ele era um galã que estava em ascensão. Quando você olha o Billy Zane como fantasma, quem for ver o filme, e eu digo sempre que o filme do fantasma, ele é melhor hoje do que quando ele foi lançado. Legal. Ele é melhor hoje. Ele envelheceu tão bem. Sabe aqueles filmes que envelhecem bem? Ele envelheceu tão bem que hoje ele é melhor do que naquela época. Quando você olha pro Billy Zane com o traje do fantasma parado e calado, você fala, cara, é o fantasma. Quando ele abre a boca é uma tragédia. Porque ele é um ator muito fraco, sabe? Então ele não teve assim, ele tinha o porte físico na época, por exemplo, ele não precisou usar enchimento na roupa para fazer o personagem. Nesse ponto, ele foi uma aposta. Eu acho que os diretores tentaram repetir o que foi com o Christopher Reeve no filme do Superman. Um ator que estava em ascensão, que tinha um porte físico e ainda não era nenhum grande astro. Eu acho que eles tentaram repetir a fórmula pensando só no porte físico. Mas até o cavalo interpreta melhor do que ele. Meu Deus! Porque... Sensacional! Assim, é difícil, cara. Essa é a decepção do telespectador extremamente fã do fantasma. É um filme divertido, ele tem coisas que são realmente muito adequadas. Por exemplo, ele trabalha uma coisa que eu não falei, os anéis. O fantasma, ele usa 2 anéis. Na mão direita, ele usa um anel da caveira. E detalhe, galerinha que quiser fazer cosplayer, os anéis do fantasma não são nos anelares, tá? São nos dedos médios das mãos. Na mão direita ele tem o anel da caveira.
é o anel que ele usa para marcar os bandidos. Bacana. E assim, tem toda uma explicação de quando ele soca o bandido, a marca fica e não sai. Então quem vê o sujeito marcado com a caveira no rosto, já sabe, esse cara é pilantra, o fantasma já andou pegando ele. Tem uma explicação que seria Tem duas, na verdade. Uma versão é de que ele passa um sumo de fruta no anel, que provoca uma reação alérgica que não tem cura. Mas também tem um detalhe, esse anel foi dado ao primeiro fantasma pelo alquimista conhecido como Paracelso. E esse anel teria pertencido a Nero e ele foi feito a partir dos cravos que prenderam Jesus na cruz. Olha que loucura! Isso é criação de vocês, né? Isso é criação de vocês, de fã, não? Não, isso é canônico. Isso é canônico. Olha! Foi criado pela equipe sueca que faz as histórias do fantasma e o Lee Falk adotou. O Lee Falk, não, gostei disso aí. Isso aí faz sentido. Cara, que maneiro, bicho! É canônico. E na mão esquerda, o fantasma tem um anel que apresenta 4 sabres cruzados, formando 4 P's. Esse anel fica na mão esquerda porque é a mão próxima ao coração. É o anel da proteção. Então, se alguém, por exemplo, salva a vida do fantasma, ou ajuda ele, ou a esposa e os filhos, ele vai no pulso da pessoa e pressiona gentilmente o anel. E aquela marca fica ali. Ou então tem pessoas que usam em medalhas, em brincos. Então, essa pessoa chegou... Já aconteceu, por exemplo, histórias da pessoa estar, de repente, numa situação e ela vai ser atacada, e quando o pessoal vê que ela tá com a marca da proteção, não mexe com essa aí, não. Isso aí, ele é protegido pelo fantasma. O fantasma, se você pegar ele, fizer alguma coisa com ele, o fantasma vai vir atrás de nós. Né? Tem uma história ótima de uns piratas que matam um outro pirata porque ele queria matar um cara que tava com a marca da proteção. Eles vão lá e matam o pirata e falam assim, tá vendo, fantasma? Ó, a gente não deixou... Nós somos legais, hein, ó. O cara ia matar lá o seu protegido, ó, mandei pro espaço. Glaucio, vou fazer 2 perguntas antes de você falar do seu envolvimento com o fantasma hoje. Com a tua idade, como você participa do mundo do fantasma, trazendo esse personagem. Claro que aqui pro Catiço Nerd você já tá trazendo o personagem, a galera vai ouvir, vai conhecer mais um pouco. Até qual edição foi publicado, ou se ainda é publicado, e qual edição está? E também há autores lá fora que já escreveram fantasma e já desenharam fantasma. Porque o que você falou, primeiro, ele é roteirista e desenhista, né? Ele faz a arte e o roteiro. Não, o Lee Falk, que foi o criador, ele fez a arte da primeira tira durante apenas 2 semanas. Certo. Porque ele escrevia já a tira do Mandrake. Ah, sim. Quem tem que lembrar isso, ele estava escrevendo a tira do Mandrake e a carreira dele, ele também estava deslanchando no teatro. Então, o primeiro ilustrador do fantasma foi o próprio criador, o Lee Falk. Depois, ele foi substituído pelo Ray Moore. E, cara, o Ray Moore, cara, até hoje. E aí, vou dar notícia fresquinha, Leandro. Opa! Esse ano vai sair no Brasil, com previsão para maio, pela editora Mitos. Tô fazendo jabá sim, porque a Mitos é patrocinadora do meu canal. Opa! Vai pra cá, Mitos, a gente faz. Eu tenho um monte de quadrinho na Mitos. Eles são ótimos. A Mitos vai lançar o primeiro ônibus do fantasma a ser publicado no mundo. Olha! E olha que você comentou mais cedo que não lançaram ainda no Brasil. Aí eu falei assim, brincando. Daqui a pouco vem aquele capa dura grandão. Você deixou aí a surpresa para falar. Que legal, cara. Vai ser um ônibus de mais de 800 páginas. Certo. Só com as histórias do Ray Moore. Olha! Todas elas, porque o Ray Moore, ele desenhou o fantasma durante muitos anos, até o momento que ele é convocado a lutar na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ele tem assim... E quando você olha o estilo do Ray Moore hoje, cara, ele é lindo.
Ele é lindo. Porque você tem, assim, o fantasma dele não é nenhum brutamontes, é um personagem esguio. Só que a todo momento parece que ele tá se desfazendo nas sombras. Certo, ele usa O Ray habilidade. Moore, Aham. ele era maravilhoso. Então o Ray Moore assumiu o personagem. Depois dele veio o Wilson McCoy, que tem um estilo, eu não gosto tanto, ele é mais simples. Um dos grandes nomes a ilustrar o fantasma, que até hoje é considerado um dos mestres nesse personagem, foi o Cy Berry, mas a gente também tem o Jim Aparo. Olha que legal! Aliás, os fãs de Batman, todo mundo conhece o trabalho do Jim Aparo no Batman. Maravilhoso. Se não fosse o período em que Jim Aparo desenhou o fantasma para Charlton, provavelmente nós não teríamos Jim Aparo desenhando Batman. Ah, seria um desperdício. Aquela época que ele era o detetive mesmo, meu irmão. Ah, que época gostosa, cara. Antes dele virar esse cara, essa máquina de combate de um homem só, que chega a ser chato. Então, assim, o Jim Aparo desenhou o fantasma, Sal Veluto ilustrou o fantasma. O fantasma sueco tem alguns nomes impressionantes. Eu não consigo pronunciar, mas eu vou me arriscar a um, que é o Henrik Sahlström. Olha, gente, vocês ouviram isso? Olha o cara falando sueco e tudo. Olha o talento desse homem. Que pronúncia bonita. Alex Saviuk, que é muito conhecido dos fãs do Homem-Aranha, ilustrou o fantasma. No campo dos roteiristas, Peter David escreveu o fantasma. Agora, pasme, Marcelo e Leandro. Pasme, Leandro. Peter David escreveu o fantasma para DC. Eita! O fantasma foi publicado pela DC que e pela bacana! Marvel. Pela Marvel também? Pela Marvel também. É um herói que caminha nos dois mundos. Ele foi licenciado. E teve crossover? Nenhum crossover oficial. Certo. Atualmente, a editora australiana, olha, falar do fantasma é falar de um universo imenso, louco, né? A editora australiana Frill, que também publica o fantasma há muitos anos e que recentemente começou a publicar histórias próprias. Perdão, é que eu estava quase engasgando. A editora australiana Frill começou a fazer uns crossovers do fantasma com personagens australianos. Personagens criados na Austrália, mais ou menos na mesma época do fantasma, e muitos deles até mesmo inspirados no fantasma. Entendi. Aqui no Brasil, o pessoal mais velho vai lembrar de um personagem chamado Águia Negra. Águia Negra, que originalmente é Sir Falcon, é uma cópia do fantasma. O Brasil também teve cópia do fantasma. O Águia Negra é uma cópia do fantasma. Tem um outro personagem lá chamado The Raven, que seria o Corvo, né? O Corvo. Muito antes do Corvo lá que agora não me lembro o criador, o estadunidense. Então, com esse personagem você Alan Poe? Não, é o quadrinista Peter O'Barr, James O'Barr, né? James O'Barr. Então, assim, você tem crossovers oficiais com esses personagens de nicho. Tem os crossovers não oficiais. Inclusive, o primeiro crossover da história dos quadrinhos foi justamente entre o fantasma e um personagem paquistanês. E foi não oficial, não tinha o aval do King Features, né? Era o Zigomar. Mas até hoje, os fãs do fantasma sonham vê-lo tendo crossovers com outros personagens. Talvez você possa entender que há um crossover quando você pega a série Defensores da Terra, onde o fantasma está lá com Flash Gordon, Mandrake e Lothar. Mas como são personagens incríveis, né? Então. São incríveis, mas eu penso assim, eu não vejo ali como um crossover porque eles são todos do King Features. Sim, entendi. Então, em tese, eles estão todos no mesmo universo. O Mandrake, inclusive, foi ao casamento do fantasma. O fantasma foi ao casamento do Mandrake, eles são amigos. Né? Então, eu não vejo ali exatamente como um crossover. Mas, por exemplo, os fãs costumam fazer pequenas fanfics. Eu escrevo fanfic, né? Eu gosto.
Por exemplo, eu escrevi uma do Fantasma com o Hal Jordan. O sonho de todo mundo é ver o Fantasma com o Zorro. Tá vendo que legal? Agora, o top seria o Fantasma com o Batman. Com Isso eu acho que Batman. todo mundo Eu pensei concorda. até que tinha, por isso eu te Fantasma perguntei. com o Batman seria assim. Então, você tem você tem vários ilustradores que fazem artes com esses encontros. E a gente fica, e aí, King Features? Libera! E aí? Mas o King Features é muito difícil de se lidar. Essa liberação de personagens. Os fãs da Marvel estão arrepiados, né? De uma nova saga que a Marvel vai ter. Agora eu esqueci o nome, mas eu vou colocar a imagem aqui. Se eu achar essa imagem, eu acho que eu tenho no meu celular. Vou colocar pro telespectador poder ver. Quem tá ouvindo, vai lá dar uma olhadinha. Quando no final desse quadrinho, dessa nova saga da Marvel, que eu esqueci o nome, aparece o símbolo do Miracle Man. Uou! Então, provavelmente, ele vai entrar agora no universo Marvel. Agora, deve ser a fase do Neil Gaiman, porque o Alan Moore não tem brigado com todo mundo. Então, provavelmente, vai ser a fase do Neil Gaiman do Miracle Man. Você perguntou se ele continua sendo publicado. Isso. Sim. Tiras diárias do personagem. Bacana, bacana. Eu traduzo essas tiras para um blog. O blog que nós temos aqui no Brasil só de fãs. Opa, olha aí, o Glaucio já está entrando na participação dele com o herói. Olha só, já está começando a falar. Um blog chamado Fantasma Brasil, foi criado pelo Roberto Sabino, um cara... Ele criou o blog tem mais de 10 anos, quando ninguém estava falando do Fantasma. Ele criou o blog, foi onde eu redescobri o personagem, depois de anos sem colecionar quadrinhos. Porque, como eu disse, teve uma ocasião na minha vida em que eu perdi toda a minha coleção de quadrinhos de uma vez só. Mais de 350 gibis se perderam. Meu Deus. Então, chega a arrepiar. Não, eu fiquei anos sem comprar quadrinhos porque, assim, foi traumático. Sim, entendo. Então, quando eu fui voltar a ler quadrinhos, eu não consegui me entender com o que estava acontecendo com a Marvel, nem com a DC. Não conseguia entender. E aí eu descobri esse blog Fantasma Brasil, onde o camarada, o Sabino, ele coloca revistas escaneadas gratuitamente. Muito obrigado, ó, tá vendo? Eu vou lá. Isso não é crime. E aí eu redescobri o personagem, comecei a pegar as tiras, comecei a traduzir, fiz uma parceria com ele, a gente começou a botar lá. Então o personagem continua sendo publicado em tiras nos Estados Unidos. Na Suécia e na Austrália, ele é publicado quinzenalmente, com histórias, com republicações e também com histórias feitas pelas equipes locais. Então não parou, o negócio não parou. Não parou. E aqui no Brasil, desde 2019, olha o jabá de novo. Olha o jabá, Mitos! 2019, a Mitos começou a trazer o personagem de volta. E aí eu digo, Leandro, eu falei, um ano antes da Mitos anunciar que ia voltar a publicar o personagem, eu comentei numa roda de conversa entre fãs. Para mim, a melhor editora a publicar o Fantasma seria a Mitos. Olha aí! Eu falei isso... Premonição! Porque, assim, a qualidade do material que a Mitos publica... Realmente. A Mitos não era novata no personagem, eles já tinham publicado 10 anos antes algum material do Fantasma, que na época não foi muito à frente, mas eles tinham feito um bom trabalho. E a partir de 2019, cara, a Mitos, assim, ela presenteou o fã brasileiro do Fantasma. Então, assim, o barato é que o Fantasma ele acabou tendo o seu cânone muito ampliado justamente por causa desses núcleos. Perfeito. Por exemplo, o Lee Falk, Leandro, para mim talvez seja um recorde, porque ele escreveu o Fantasma entre 1936 até 1999. A última história do Fantasma, segundo consta, ele ditou do hospital. Caraca! Ele estava hospitalizado e com uma máscara respiratória, ele tirava a máscara e ditava o roteiro para a esposa. E ele parece sensacional. que ele falece
uns 3 dias depois de terminar a última história. E olha que coisa interessante. Papai do céu deixou ele terminar. E detalhe, Leandro, uma coisa que eu digo que para mim é sintomático, são 2 coisas nessa última história. Primeiro, é que é uma história sobre racismo. Olha! 1999. E é curioso, é uma história chamada Os Albinos, né, de Albi, que é uma tribo albina. E as outras tribos têm preconceito com essa tribo por eles serem albinos. Entendi. E o fantasma tem que resolver isso. Olha que loucura. A última fala dessa história, que é quando o fantasma está voltando para casa e os filhos perguntam: pai, onde é que o senhor estava esse tempo todo? E ele responde: me divertindo. Então, Caraca. gente, olha que despedida do Falk dessa história. Eu estava me divertindo esse tempo todo. É ele falando, né? É ele falando! É ele falando! Ele sabendo que de repente ele podia falecer pela doença, não sei. Então, assim, E ele falando, eu tava me divertindo essa vida toda. Como ele publicava nessa plataforma, hoje a gente fala em plataforma, né? Que eram as tiras de jornal, tiras diárias e tiras dominicais, contando 2 histórias ao mesmo tempo, né, histórias paralelas. O Falk deixou algumas lacunas. E aí, o grande barato é que o Team Fantomen, que é essa equipe sueca, que todo ano se reúne e diz o que a gente vai contar do personagem esse ano, o Team Fantomen preenche essas lacunas de uma forma que tão maneiro! primorosa. E, para mim, o que foi fundamental, né, quando tem discussão entre fãs, tem fã que não aceita as histórias suecas. Só que aí tem um detalhe. Tem uma história do fantasma que saiu em 1974, se a memória não está me falhando, que ele tem que ir para o país vizinho, que é Ródia. É uma terra que parece que tudo de ruim vem desse lugar. Porque é uma terra onde simplesmente não se consegue implantar a democracia. E aí tem um detalhe curioso. Ródia foi criada 3 anos antes numa história sueca. Olha aí, aproveitou, tá vendo? Isso que eu ia falar, eles aproveitam, cara. Ele pegou o país que o pessoal sueco criou e botou nas histórias dele. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, galera, tô gostando. Que essa galera lá escrever, vale. Tudo que eles escrevem vale. Então, aquilo. Esses núcleos locais ampliam o cânone, resolvem as lacunas, fazem, por exemplo, coisas que nas tiras não se faz. Os suecos estão contando histórias do 22º fantasma. Aí, ó. Tá vendo? São 2. São 2? São 2, porque o 21º fantasma teve um casal de gêmeos. E Heloise. Então os 2 são... fantástico. Ou seja, tem história pro resto da vida, né, cara? Cara, nossa! Esse eu tô tentando achar porque não foi... Eu não leio sueco. Então, assim, eu tenho uma regra na minha coleção. Eu não compro nada num idioma que eu não leia. Então, a minha coleção tem material em português, inglês e espanhol, que são os idiomas que eu leio. Sueco, eu sou analfabeto. Aí... Mas, por exemplo, tem uma história sueca que eles mostram o 31º fantasma. 31º já? Nossa, eu tô falando, tem muita coisa. Celso, o nosso tempo, infelizmente, tá acabando. Cara, que papo maneiro. E eu separei esse final, obviamente, né? Pra quê? Pra que esse final seja você falando da tua participação dentro do Mundo Fantasma. É claro, no final, fazer seu jabá do seu canal. Qual é a tua participação hoje? Colecionador, organizador? Qual é a tua vida dentro do universo do fantasma? Bom, além de colecionador, né? Aconteceu algo muito curioso. Em 2016, quando o Fantasma estava num hiato de publicações no Brasil, eu já estava ajudando o Sabino com o blog Fantasma Brasil, fazendo traduções das tiras que saem lá fora, lá nos Estados Unidos. E eu me ressentia muito de ter pouco material no YouTube sobre o personagem. Então, ali em 2016, eu criei o canal Fantasma Brasil. Massa. Peguei o mesmo nome do blog, né? E eu sempre começo, olá, eu comento personagens do universo do fantasma, eu comento histórias, eu trago notícias, né?
A gente faz, às vezes, entrevistas. Eu tô agora, o pessoal que estiver vendo aqui, eu tô agora no processo de legendar uma entrevista que eu gravei com o maior ilustrador do fantasma de todos os tempos, que foi Cy Berry. É o mais Calma aí, icônico. você fez uma entrevista com ele? Você conseguiu uma entrevista com ele? Ele tá com 90 anos de idade. Eu conversei com o filho dele Cara! pelo Face e nós gravamos essa entrevista no início de dezembro. Eu ainda não botei a entrevista no ar porque eu não acho justo colocar a entrevista sem legendas em português. Uhum. E esse processo de legendar, o meu inglês falado é meio deficiente, então esse processo de legendar, ele é demorado. Então eu faço entrevistas com artistas. Eu entrevistei o atual ilustrador do Fantasma para as tiras dominicais, o Jeff Weigel, que ele falou uma coisa linda, que ele disse assim, eu gostaria de prometer aos fãs o seguinte, eu sei como o personagem é importante para vocês. Ele também é importante para mim. Então eu prometo que eu não vou quebrar o brinquedo de vocês. Ah, que Cara, maneiro! assim, quando ele falou isso, eu me arrepiei, caramba. Aqui, então você tem uma grande importância no mundo do fantasma no Brasil, A gente até no pode dizer que mundo, sim. porque você Atualmente entrevistou sim, esses porque caras. com o andamento do canal, o canal, até onde já me ventilaram, uma das coisas que fez a Mitos voltar a pensar em publicar o Fantasma foi o canal. Que Porque eu tava falando do bacana! personagem numa época que ninguém falava dele. Quanto tempo Ninguém tem um tava canal, falando. Glaucio? O canal tá indo agora pro 5º ano de Quantos existência. inscritos você tem hoje? 2130. Maravilha! Eu sei porque hoje de manhã eu estava respondendo essa mesma pergunta, e aí entra também nisso que a gente está falando, para um pessoal da Austrália que eles estão me convidando a fazer uma participação no canal deles. Ah, Na que Austrália. legal! Isso é muito bom! Isso é muito bom. Em 2016, quando o Fantasma fez 80 anos, eu publiquei uma história minha na revista comemorativa do personagem na Austrália. Cara, eu Uma tô com um história gênio na minha frente. Eu tô com uma pessoa importante que trabalha aqui na minha cidade, lecionando. uma Olha história em isso. prosa. E não, assim, não era quadrinho, era uma história em prosa. Que lindo, que lindo. Hoje, quando algumas editoras, eu tenho assim, eu agradeço muito aos inscritos, né, e a tudo isso que tem acontecido, Leandro, porque a Mitos hoje, quando ela vai lançar algum material do Fantasma, muitas vezes eu leio primeiro que todo mundo. Para poder. Eu escrevi para as edições da Mitos recentes. Olha, Né? que Então, legal. quando eles vão lançar, até coisa assim do tipo, teve uma edição que tinha um probleminha na tradução. E eu falei, olha, antes dela ser. Já foi para gráfica? Não. Eu falei, então conserta isso. Conserta isso, por favor. Mas assim, eu acho que eu posso dizer que eu não tenho a maior coleção do Fantasma no Brasil. Eu te digo agora o nome dos 2 maiores colecionadores dele no Brasil, que são o Dead Edson, em primeiro lugar, de São Paulo, e o Hélio Guerra, de Paraíba do Sul. Eles têm as 2 maiores coleções do Fantasma aqui no Brasil. Eu não sei exatamente assim. Em primeiro lugar, a gente diz que é o Dead Edson, mas eu tenho para mim que o Hélio, se não passou, tá perto. Que o Hélio também é um cara muito legal, ele é presidente da Confraria do Gibi. Recomendo você um dia chamar o Hélio para falar sobre a Confraria do Gibi. Seria um prazer. Bota ele em contato comigo, seria um prazer. Vou te passar o contato dele. E assim, eu não sou o maior colecionador no Brasil, mas eu acho que talvez por eu fazer um trabalho muito metódico de pesquisa do personagem, eu acho que eu posso dizer que eu sou um dos que melhor entende o personagem hoje. Por exemplo, recentemente, tinha um camarada que estava fazendo uma estatueta do Fantasma, ele sentado no trono. Ele me mandou uma foto do projeto e perguntou, e aí, isso aqui tá legal? E aí eu perguntei para ele, de qual fantasma é essa estatueta? Ele falou, é do 21º. Eu Olha! falei, é do 21º. Então, se é do 21º, você tem que botar uma corrente pendurada do lado direito do trono. Eu falei, mas por quê?
Porque o 20º fantasma teve uma aventura onde ele trouxe um pedaço de corrente e botou ali. E essa corrente não sai dali, porque ela é um símbolo de paciência. Caraca! Nossa, Então, se você sensacional! vai... Cara, e aí aquilo, essa coisa que eu penso, Leandro, que o fã, ele é um produtor de conteúdo. Porque ele começa a pegar esses detalhes. Se você vai ter uma história do 20º fantasma, você tem que pensar, essa história é antes ou depois da história da corrente? E tem como saber. Se ele estiver casado na história, é depois. Então a corrente tem que estar lá. Se ele estiver solteiro, é antes. Então não tem corrente. Sensacional. Então, você tem esses detalhes. Fazer a junção desses detalhes, que é o nosso trabalho de fã, para mim é muito divertido. É muito divertido. E é muito bacana sentir que as pessoas já têm o canal Fantasma Brasil como essa fonte de referência. Fonte de referência, exato. Consulta, para trocar ideia. Né? Pô, teve um camarada que conheceu o meu canal um tempo atrás e ele falou para mim, a gente estava organizando um evento da Confraria do Gibi, e ele falou, pô, Glaucio, eu não tô conseguindo trabalhar, porque eu tô maratonando o canal. Massa! Aí eu falei, pô, é legal saber que a pessoa, a maneira como a gente faz o trabalho, tá atendendo, tá chegando nisso, é bacana demais. Então, eu fico muito contente. Eu fiquei muito feliz quando você falou que maratonou o Catiço Nerd também. Isso é legal. E tomara que agora com vídeos também seja até um pouco mais atrativo para as pessoas. Então eu conversei, na verdade... Mestres do Universo. Cara, e eu vou chamar o Stefano para fazer o 2, que nem eu terminei o 2 ainda. Então conversei com o especialista do fantasma no Brasil, é isso mesmo? De certa forma, obrigado pelo título. Glaucio, muito obrigado pelo teu tempo. A gente está se organizando desde cedo para poder fazer essa gravação, né, do Catiço Nerd. Daqui a pouco tem outra gravação, daqui a pouquinho eu saí um pouquinho, já vou voltar para gravar com 2 amigos. Ah, eu sou apaixonado por isso, cara, que não importa, eu fico brincando a mitos, olhar e também patrocinar, mas eu faço por amor, e se vierem as outras coisas são consequências. Amigo, muito obrigado. Espero te ver em breve. Quer dizer, primeiro curta suas férias, para depois em breve a gente almoçar aqui na cidade de novo e a gente botar o papo botar o papo em dia. Pode aí finalizar, meu amigo, do jeito que você quiser e fazendo o seu jabá aí. Fica à vontade. Bom, eu que agradeço muito, Leandro. É realmente sempre uma alegria poder falar sobre as nossas paixões, né? E convido a quem está aqui acompanhando o Catiço Nerd a conhecer o nosso trabalho do Fantasma Brasil. A gente tem o blog Fantasma Brasil, que é organizado pelo Sabino, no qual eu sou um colaborador, fantasmabrasil.blogspot.com, e o canal no YouTube, Fantasma Brasil TV, toda segunda-feira com um vídeo sobre o fascinante universo do espírito que anda. Como eu sempre digo lá no final, vejo vocês por aí e fiquem todos com a boa marca do fantasma. E que coisa, depende da marca, né? Cuidado, a marca da caveira. Boa, a da direita, da esquerda. Sensacional! Muito obrigado, já fui. Vocês vão lá, se inscrevam, deixa o like nos vídeos, Glaucio. Pô, é maneiro demais. Assim, conheço pouco personagem, mas o que ele fala, ele dá uma aula e é muito bacana. E você também, se inscreve aqui no Catiço Nerd, deixe seu like, beleza? Obrigado, Glaucio. Gente, um grande beijo, um abraço. Catiço, fique na paz. Fui!